fazendo essa oração, Senhor, porque a gente sempre estamos aqui, Senhor, louvando e lendo essa maravilhosa Sua palavra, Senhor, que estamos aqui, Senhor, sempre lendo essas palavras, cantando louvores, Senhor, porque isso que deixa o Senhor alegre, Senhor. Tem pessoas lá de fora, Senhor, que não vêm para a igreja, Senhor, mas aqueles lá, Senhor, que não ligam para o Senhor, porque a volta do Senhor está próxima, Senhor, e essas pessoas, Senhor, não estão preparadas, Senhor, mas a gente estamos, porque a gente estamos na casa do Senhor, sempre orando, louvando o Senhor, quase todos os dias, Senhor, mas estamos aqui, Senhor, firme e forte, Senhor. Pode vir chuva, pode vir ventos, pode vir o que dá, Senhor, mas estamos aqui. A gente nunca vai desistir de vir para a casa do Senhor, porque aqui, onde a gente cria, a gente estamos no caminho da verdade, Senhor, o caminho que leva a gente para o céu, Senhor, porque o seu amigo, Senhor, não vai levar você para o céu, Senhor. Mas gente que estamos aqui na igreja, Senhor, estamos no caminho, Senhor, nunca vamos desviar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Assim seja, em nome de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18. Nós continuamos com o tema Kairós, discernindo os tempos proféticos, parte 8. Hoje nós temos falado e extraído revelações da palavra de Deus. Encontraram, meus amados, Mateus 28, 18. Amém. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Sente-se, meus queridos irmãos, por gentileza. Amados, temos falado que aqui neste mundo estamos como peregrinos e forasteiros, somos embaixadores celestiais. Estamos aqui neste mundo caído, os efeitos da queda para todo lado. As pessoas estão muitas vezes enganadas por causa da sua mente corrompida, mas Deus tem renovado a nossa mente pela palavra e nos devolvido essa sabedoria. Irmãos, é muito importante. Nós vemos a importância de unir o versículo 18 com o 19. A palavra que une o versículo 18 ao 19 é, portanto, ele diz: eu venci na cruz, por causa disto, vão, cure enfermos, expulse demônios, porque eu já venci. Porque eu já venci, por causa da minha vitória, vocês vão estar envolvidos na minha agenda. Irmãos, quantas pessoas acumulando conhecimento de tanta coisa, sabe de tanta coisa, mas eles não têm sabedoria para buscar o conhecimento da palavra de Deus e viverem para Deus e fazerem a vontade de Deus. Aqui está a sabedoria, irmãos. Todos nós temos 24 horas, mas o homem sábio é aquele que vai entender a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus. Como é maravilhoso, irmãos, tantas pessoas seguiram tantos becos sem saída, vivendo uma vida que lá no final vai ser destruição, condenação, morte eterna, inferno, e nós estamos vivendo uma vida sábia que vai nos levar diante do Senhor com vestes limpas, azeite transbordando, e ouvir dele assim, ó: servo bom e fiel. Isto sim é o caminho da sabedoria. Amados, a sabedoria, em primeiro lugar, se você abrir lá em 1 Coríntios capítulo 1, muitas vezes nós pensamos que sabedoria é o que nós fazemos, mas o que nós fazemos, na verdade, é apenas o efeito da sabedoria, boas atitudes, boas obras. Mas sabedoria, irmãos, aqui diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, que Deus tornou Jesus Cristo a nossa sabedoria. 1 Coríntios 1,30 diz que Deus fez que Jesus Cristo seja a nossa sabedoria. Então, o que é sabedoria? A Bíblia diz que é um mistério. Colossenses 1,27, Cristo em nós, esperança da glória. Sabedoria, queridos, é você e eu termos revelação de quem Cristo é em nós
e de quem nós somos nele. Sabedoria é ter revelação da sua identidade. Você é família de Deus, corpo de Cristo. Você é cidadão do céu. Você é herdeiro de Deus. Você é mais que vencedor. Então, sabedoria é descobrir quem você é, a sua identidade, a sua natureza, a sua posição assentado à direita de Deus Pai, a sua condição. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E a nossa comissão. Que comissão? Nós estamos aqui na terra para cumprir a agenda de Deus. Nós estamos aqui na terra com uma finalidade. Ele diz: eu venci, por isso vão, cure enfermos, expulse demônios. Aqueles que vocês colocarem a mão sobre a cabeça da pessoa ficarão cheios do Espírito Santo. Isto é sabedoria. Sabedoria é saber quem você é e o que você pode fazer, porque Cristo te fortalece. Quando, irmãos, nós começamos a meditar na palavra de Deus, e o Senhor começa a nos colocar na agenda deles, as pessoas, irmãos, não têm prazer na lei do Senhor, não tem tempo para Deus, para estar no meio dos sábios, dos ungidos, perde o seu tempo e a vida se vai. Mas aquele que é focado, determinado, ele diz: eu nasci para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que eu seja cheio do Espírito Santo, próspero e saudável, que eu seja um canal de bênção, e que aonde eu for eu venha dar testemunho. Como é testemunho, irmão? Testemunho é o seguinte: testemunho não é você se esforçar no seu desempenho. Como eu falei, sabedoria não é você se concentrar no que você faz. Sabedoria, olha a raiz, é você se concentrar no que você é em Cristo. Se você descobrir quem você é em Cristo, o que você faz é apenas um efeito. Assim como a macieira da maçã, um pé de uva da uva. Você descobrir quem você é em Cristo, tudo o que você fizer prosperará. Nós precisamos compreender que a meditação na palavra de Deus, a busca do conhecimento é a nossa parte. Olha, nós estamos aqui nesse dia frio, de vento, de garoa, buscando conhecimento. E quando nós ouvimos o conhecimento com a intenção de praticar, isso se transforma em sabedoria. O que é sabedoria? É a capacidade, irmãos, de não apenas entender, mas a capacidade de colocar isso em ação e ver resultado. Deus nos faz sábios, você crê? Então no Kairos, irmãos, nós estamos na dimensão de quem Cristo é, do que Cristo pode, do que Cristo tem em nós. No Kairos, sabemos que Jesus na cruz já curou todas as enfermidades, Ele prosperou, Ele deu vitória em todas as nossas lutas. Quando estamos na dimensão da palavra, da fé e de Jesus, nós não estamos nesse tempo e espaço aqui, ó. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Nós estamos aqui, ó, eu já sou mais que vencedor. O corpo pode estar enfermo, mas eu já fui curado. Por quê? Quem está no Kairos não vive por sentimento. Irmãos, eu falei que semana passada, alguns irmãos postam assim: estou me sentindo triste. Ora, mas o Senhor não nos chama para viver por sentimento. O Senhor nos chama para viver pela fé. O sentimento, se você tiver fé, Deus muda ele. Mas o sentimento muitas vezes é nosso inimigo. Porque se você assumir os seus sentimentos, você não está na fé. O teu sentimento, ele vai mudar quando você tiver compreensão de quem você é em Cristo. Olha só, irmãos, o que o diabo faz? O diabo faz propaganda assim, ó, coloca os ímpios tudo feliz na noitada, aí postam lá: estou feliz, estou curtindo, olha, estou aqui curtindo, e colocam os ímpios tudo feliz nas mídias. Olha como minha vida é boa, olha como eu estou feliz, olha que eu curtindo o pecado. E os cristãos: estou me sentindo triste. De maneira que o inimigo faz com que o ímpio pregue através de suas mídias sociais: veja como é bom viver no pecado, a gente encontra satisfação, uma alegria. Olha como é bom desobedecer a Deus, não conhecer a Deus, não se voltar para Deus. E aí o diabo faz com que os crentes incautos façam o quê? Postem que estão depressivos, que estão tristes, que está dando tudo errado. Para quê? Para dizer: tá vendo? Se você aceitar a Deus, se você seguir a Deus, olha que vida miserável você vai ter. Essas
pessoas prestam um grande desserviço ao evangelho. Por quê? Porque através do seu mau testemunho, irmãos, eles acabam difamando o evangelho. A Bíblia diz que todos poderiam chorar quando morresse um familiar em público, mas o sumo sacerdote, que tinha a unção de Deus, quando ele fosse ungido sacerdote, ele não poderia chorar em público. O seu luto tinha que ser em secreto. Ele Deus, você entende? Mas em público, como ele representava Deus e a unção, ele tinha que estar sempre bem. Por quê? Porque se ele descaísse o semblante, se ele se mostrasse para baixo, ele estaria passando: olha como o meu Deus é derrotado, olha como o meu Deus não me consola, olha como o meu Deus fez eu ser uma pessoa infeliz. Entende? Então o sacerdote não podia mostrar em público as suas mazelas, mas podia mostrar para Deus. Hoje é a mesma coisa. Em 1 Pedro 2,9 diz que Deus me ungiu, eu e você, como reis e sacerdotes, para manifestar, para revelar as grandezas de Deus. Você está passando uma luta, você vai falar com uma pessoa espiritual, em off, uma pessoa que te ama, que vai orar por você, que vai entender, não vai fofocar, não vai espalhar. Então os teus problemas você conta para Deus e para a pessoa cheia do Espírito Santo, mas para o mundo não, meus irmãos. Como é que você vai na frente do ímpio falar que você tem Deus no coração e a tua vida está derrotada? Não, isso é pecado, isso é blasfemar o nome do Senhor, é envergonhar o Senhor. Roupa suja se lava em casa, irmão. É uma vergonha nós irmos diante dos ímpios, nas mídias sociais, mostrar o quanto nós estamos infelizes. Olha, você quer ver uma coisa, irmão? Eu posso pregar aqui 100 pregações, já não é? Mas se um dia eu passar uma luta e você me ver cabisbaixo, reclamando, murmurando, chutando latinha, você vai acreditar na minha pregação? Isso fala mais que 100 pregações. Porque a maior pregação, irmão, não é o que eu prego no púlpito, é como eu vivo na hora do sofrimento, da aflição, da perseguição. E Deus tem nos preparado como cartas celestiais para revelar o que Ele é, não o que a nossa carne é. E muita gente, ao invés de se identificar em Cristo, e na hora da luta diz assim: não, em nome de Jesus essa conta paga. Não, em nome de Jesus sou mais que vencedor. Não, mas pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado. Em vez de ele se unir à palavra na hora da luta, ele se une à sua carne e diz: estou me sentindo derrotado. Vê? Na hora que você precisa de fé, o povo do deserto diz: somos gafanhotos, nós não conseguimos. Eles se uniam à fraqueza, ao invés de se unir à palavra e à promessa que Deus ia dar a terra prometida para eles. Quando você se une à palavra, você honra a palavra, porque a palavra sempre tem algo a dizer. A luta que está passando tem uma coisa para dizer. A palavra diz que você pode, que você tem e que Deus está com você, né? E aí, irmãos, esta forma das pessoas viverem, sabe por que elas vivem assim? Porque elas não sabem quem elas são. Sabe por que as pessoas ficam dando dinheiro na igreja para tentar ter a bênção de Deus? Porque elas não sabem que em Cristo elas já são filhos e herdeiros. Sabe por que as pessoas ficam fazendo campanha atrás de campanha e correndo atrás da bênção e dizendo: agora vai vir um ungido, minha vida vai mudar? Porque eles não sabem que lá na cruz Jesus já mudou a vida deles, que o Espírito Santo está dentro deles e eles já são mais que vencedores. Eles não sabem. É tudo uma crise de identidade. Portanto, o kairós de Deus é descobrir pelas Escrituras, irmãos, que em Cristo nós já vencemos. O que você está passando, veja bem, você está passando a luta, mas se você já se vê vencedor e fala que é vencedor, o resto Deus cuida. Por exemplo, a esposa de Abraão era estéril, e Abraão tinha idade avançada, ele não tinha mais condição de ter filho, mas Deus falou para ele assim: você vai ser pai de uma multidão. Ele creu e ele confessou, e ele continuou confessando, certo, irmãos? Ele creu e confessou. O que Deus fez em cima disso, irmãos? Deus mudou o corpo da sua esposa e o dele, Deus faz o resto. Agora, se na hora da luta disser: eu não posso, estou me sentindo decepcionado, estou me sentindo arrasado, e parece que o Facebook fica esperando, né? Como você está se sentindo? Quase como uma isca, né? Fala. Mas Deus não nos chama para viver por sentimentos, mas para viver pela palavra. O homem viverá de toda palavra. Mateus capítulo 4, versículo 4.
E aí, irmãos, as pessoas não se enchem do Espírito, da palavra, e aí confessam a cartilha do diabo. Porque o Senhor nos chama para uma coisa. Agora há pouco a missionária leu esse versículo. Vamos ler novamente? Mateus, o que Deus nos chama? O que Deus nos chama, irmão? Vamos ver lá? Bate com esse, nós já lemos aqui Mateus 28, mas isso aqui diz a mesma coisa. Mateus capítulo 6, versículo 33. A nossa irmã acabou de falar esse versículo agora há pouco, quando ela foi louvar. Diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Então o Senhor nos direciona. Ele não deixa a gente aqui nessa terra assim com enigma, um ponto de interrogação na cabeça. E agora, o que eu faço? Ele deixa claro: busquem o reino de Deus e a sua justiça. Pastor, mas o que é o reino de Deus e a sua justiça? Vamos ver. Romanos 14, 17. Você sabe que a Bíblia é o seguinte, irmãos: quando você não entendeu um versículo, tem outro versículo que explica aquele versículo. Sabe quem é que explica a Bíblia, irmãos? A Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Um versículo explica o outro. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus tem a ver com alegria, paz. Justiça é a capacidade de fazer as mesmas obras com amor. O que é justiça? Ter o mesmo desempenho e as mesmas obras com amor. Então o reino de Deus é amor, alegria e paz. O que ele está falando, irmãos? Buscai o reino, buscai a paz, a alegria e o amor. Está sendo perseguido? O que você tem que buscar na hora da perseguição? Vou me vingar. O que eu faço? Vou brigar. Vou fazer uma macumba não, né? Vou fazer uma feitiçaria para essa pessoa. Não! Eu vou amar, perdoar, interceder. Está entendendo? Buscar o reino de Deus. Para momentos difíceis, irmãos, é o fruto do Espírito Santo. O reino de Deus é amor, é justiça. O reino de Deus é paz. O que é paz? Estou passando luta. Eu vou murmurar, chutar o balde, vou xingar, vou dar escândalo, vou ficar nervoso. Não, Senhor, me dá paz agora. Me ajuda a ficar quieto. Me ajuda a passar por essa prova te louvando. Não deixe eu brigar, não deixe eu xingar. Porque, irmãos, o Senhor diz: buscai o reino. E quantos cristãos, irmãos, que não buscam o reino? Por isso não é acrescentado as coisas. Essa é a nossa parte, amém? Vamos buscar o reino? A paz, buscar a paz, irmão. Tem gente que é assim, irmão: truco, 6 miseráveis. É assim, irmão, não é assim, irmão. Nós precisamos compreender que o mundo jaz o maligno, e nós somos chamados à paz. As pessoas talvez não queiram paz conosco, mas nós somos chamados à paz. Por exemplo, às vezes o ímpio nos persegue, nos maltrata, nos critica e nos ofende. Não é, irmãos? Mas nós somos chamados a amar, perdoar e viver em paz. Certo, irmão? Agora, o pior não é quando o ímpio não quer paz, irmão. Aqui está a derrota total. É quando o cristão destrói a paz. Não é o ímpio. É ele, aquele que devia semear a paz, está amaldiçoando, xingando, brigando, criticando. Que é isso, irmão? Que vergonha, que derrota. A pessoa faz uma coisa para nós: vá para o inferno. Irmão, como? Como é que nós vamos fazer isso? Nós somos chamados a abençoar. Se o ímpio está errado, nós somos chamados a viver certo, porque nós somos de Deus. O ímpio pode xingar? Pode, porque ele é filho do diabo. Mas nós não. O ímpio pode gritar? Pode. Mas nós somos chamados à mansidão. Sabe qual que é o problema do cristão? É assim: pastor, eu estava em paz. Você sabe que eu sou pela paz, pastor. Eu estava lá tranquilo, fazendo uma coisa boa. Eu não quero malquerência com ninguém. Eu estava lá. Mas a pessoa veio e me irritou. Foi por isso que eu disse: vá para o quinto dos infernos. Foi por isso, pastor. Não. Você é mais forte. Maior é aquele que está em você. Não é porque o ímpio te cutucou que te dá o direito de soltar demônio. Porque a nossa boca é para liberar o Espírito. Sabe por que eu dou um chute nela? Sabe por que eu dei um murro na cara dela? Sabe por que eu falei para ela assim: vai tomar naquele lugar? Sabe por quê? Porque ela fez isso. Não.
O que ela fez, ela vai pagar. O que ela fez, ela vai dobrar o joelho diante de Deus e vai pagar se você se arrepender. Mas o que você fez, se você não se arrepender, você vai para o inferno, dentro ou fora da igreja. Você pensa que morar na igreja te salva? Não, é praticar o que você ouve que te salva. É ou não é, irmão? Tem um monte de gente que vive na igreja, irmão, mas está caminhando para o inferno. Por quê? Porque ouve uma coisa e faz outra. E por que faz outra? Porque não sabe que é chamado por Deus, que Deus conta com ele, que Deus está olhando para ele e que Deus te deu condição. Porque veja bem, irmão, se eu disser para você assim, não fique nervoso. Como é que eu faço isso, pastor? Não consigo. É preciso explicar que Deus não nos manda fazer alguma coisa que Ele mesmo não nos capacite. Deus está conosco, irmão. Não diga eu não posso. A partir de hoje, diga assim: eu nunca mais vou dizer eu não posso. Eu vou dizer eu posso. Outro dia eu estava conversando com um irmão muito abençoado. Ele falou assim: é muito difícil. Eu discordo. Nada é difícil. Tudo que Deus fala é possível. Quando você fala assim, ó, é muito difícil, sabe o que você está falando? Deus é um derrotado, o diabo é um vencedor. Eu não tenho força. Irmão, nunca diga difícil. Diga, em nome de Jesus eu vou fazer. Aí Deus vai ficar feliz com você. Não diga é difícil, não diga não tem jeito, não diga que não dá. Diga assim: eu vou fazer porque Deus está na minha vida e a partir de hoje eu mudo. Quando você fala assim, Deus confirma. Mas tem gente que se faz com mole. Ah, pastor, é tão difícil jejuar. Ah, pastor, mas é tão difícil perdoar. Quando você fala isso, você está elogiando o capeta. Quando você fala, ih, pastor, é muito difícil perdoar, você está dizendo assim: o diabo colocou um sentimento tão ruim no meu coração que não sai de jeito nenhum. Você está adorando o diabo. Porque Deus disse assim, que nos deu o poder de amar os nossos inimigos. Quem é que crê que Deus te deu esse poder? Então, irmãos, nós somos chamados à paz, ao amor e à alegria. Alegria. Vem a prova, o cristão cai o semblante. Você olha para ele e fala: coitadinho do crente, olha. Ele se derrota. Você olha para ele, o ímpio olha para ele e fala assim: esse é o teu Deus? Aquela cara de morto, de derrotado, de infeliz. Irmãos, cerrado no meio e feliz, porque quem tem que saber da nossa luta é Deus, não é o mundo. O mundo tem que saber das lutas. O mundo tem que saber que Jesus é maravilhoso, que Ele é grande e poderoso. Aí a pessoa vai diante do ímpio reclamar dos defeitos da igreja. Quer ganhar os ímpios. Ah, lá naquela igreja. Quem é que vem para a igreja depois, irmão? Tinha uma irmã que vivia orando: pastor, ora para meu marido para a igreja. Eu orava. Pastor, ora para meu marido para a igreja. Eu orava. Aí um dia eu fiquei sabendo que ela ia depois do culto e tudo que ela via de errado. Como é que vai para a igreja, irmão? Mau testemunho, conversa fiada. Irmão, nós temos que contar quanto Deus tem mudado a nossa vida. Porque eu te digo, irmão, sabe quando é que teus familiares vão vir para Cristo? Quando eles verem a mudança na sua vida. Não é blá blá blá, pipipi, Bíblia embaixo do braço, vai para a igreja, sai da igreja, vai para a igreja, olha, está indo para a igreja, eu vou toda a igreja, olha a Bíblia embaixo do braço, vai para a igreja, sai para a igreja. Não! É quando eles verem nós sendo mudados. Peraí, está mais manso, está mais amoroso. E não é fingimento, é o poder de Deus. Não é que eu estou tentando, tá bom, pastor, porque a pior coisa, irmão, é você falar para o irmão: irmão, a partir de hoje faça assim. O irmão fala assim: tá bom, pastor, eu vou tentar. Já derrotou. Não é tentar, é saber que você pode. Tem isso na sua boca: eu posso. Filipenses 4,13 diz o quê? Tudo eu posso naquele que me fortalece. O reino de Deus é paz, amor e alegria. Pega por gentileza Lucas 17, 20. Nós estamos continuando o mesmo tema, o reino de Deus. Buscai o reino de Deus. Lucas 17, 20 e 21. Página 882. O reino de Deus, irmão. Sabe, irmão, às vezes você está lendo a Bíblia, eu falo, estou lendo essa letra preta no papel branco. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Preste bem atenção. Quando você abre a Bíblia, mesmo entendendo nada, mas você abre a Bíblia procurando Deus, Deus te fortalece através da leitura bíblica. Você não entende como, é um mistério. Mas você simplesmente abre, começa a ler, buscando a Deus, e quando vê, peraí, mas cadê aquela tristeza que estava antes de eu abrir a Bíblia? Ué, Deus muda você, porque a Bíblia é tão interessante, irmão, que você está lendo ela,
mas ela está lendo você. Você está olhando para ela e ela está olhando para você, porque Deus está na Bíblia, irmãos. O Espírito Santo está na Bíblia. Por isso que o diabo não deixa as pessoas abrir a Bíblia, porque ele sabe que se você começar a ler a Bíblia diz em Provérbios 4, até o teu corpo vai sarar através da leitura bíblica. Às vezes a pessoa, vou mudar o medicamento, eu vou mudar o grau do óculos. Às vezes, irmão, o que está precisando é mudar, é ler um pouquinho mais a Bíblia. Parece uma coisa tão absurda, mas funciona. Lucas 17, 20 e 21. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, ele está ali ou está aqui, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Sabe onde é que o reino de Deus está, irmãos? No teu coração. Aonde que o Espírito Santo está? No teu coração. Aonde o reino de Deus está? No teu coração. Onde é que a paz que você precisa estar? No teu coração. Aonde a sabedoria que você precisa estar? No teu coração. Onde é que a cura que você precisa estar? No teu coração. Aonde está a sabedoria para você prosperar e ser guiado no trabalho certo e produzir por 100 homens? Onde é que está a sabedoria para você prosperar neste mundo? No teu coração. O Espírito Santo está no teu coração. Portanto, a agenda de Deus é buscar o reino de Deus e sua justiça. As pessoas estão buscando tanta coisa, ser famosa na internet. Tem gente que faz de tudo, irmão. Sobe num prédio lá de 50 andares e planta bananeira para ficar famoso. Irmão, que adianta ser famoso? Quem olha para você agora e te aplaude, daqui a pouco esqueceu de você. O importante é ser famoso lá no céu. O teu nome está escrito lá, Deus te conhece, os anjos te conhecem. O importante não é ter o teu nome na calçada da fama. O importante é ter o teu nome escrito no livro da vida, lá nos céus. Aqui na terra ser famoso, irmão, ele faz tudo para ser famoso. Eu queria ser famoso. Eu queria ser uma pessoa assim que todo mundo... Irmão, isso é bobiça. Porque eles te esquecem, eles viram as costas. Não dependa dos homens, dependa de Deus. Porque quando todo mundo te virar as costas, irmãos, Deus nunca te vira as costas. Muitos te decepcionam, te desprezam, todo mundo falha, até eu falho com você sem querer, você falha comigo. Mas tem uma pessoa que nunca tira os olhos de você, com um olhar de amor. 24 horas atento a você. E Deus, irmão, ele é onisciente. Sabe o que significa onisciente? Assim, ó, Deus pode ouvir 1 bilhão de pessoas ao mesmo tempo e ouvir cada uma individualmente. Você sabia que Deus, quando você fala com Ele, Ele olha para você como se ninguém mais existisse no planeta inteiro? Ele existe só para você e só para aquela oração. Tem 1 bilhão de pessoas orando, mas quando você fala, Pai, em nome de Jesus, Ele olha para você e Ele inteiro está olhando só para você, atento a cada palavra. A Bíblia diz que Deus ama a nossa voz e a nossa oração. Tem gente que não gosta da nossa voz, tem gente que não gosta da nossa cara, tem gente que não gosta do nosso jeito, mas a Bíblia diz que Deus nos ama, não tira os olhos de nós, que Ele ama a nossa voz. Ele diz, eu amo a tua voz, fala comigo. Olha o que ele diz em Provérbios 8, que a delícia dele é andar conosco todos os dias. Não só dentro da igreja, irmão. Provérbios capítulo 8, página 537. Sabe, a delícia de Deus, a alegria de Deus, é estar conosco. Sabe, irmãos, é andar conosco. O versículo 31 diz, como me alegrei com o mundo que Ele criou, como exultei com a humanidade. Sabe, Deus tem prazer, não apenas estar no culto conosco, mas no meio da rua, todo mundo pensando em bobagem, você falando com Deus, orando em línguas e mistério, pensando em fazer coisas boas, intercedendo pelas pessoas que você vê na rua, clamando a Deus. Enquanto tantos estão vendo programa pornográfico, você está ali ouvindo áudios da palavra de Deus. Enquanto um monte de gente está falando mal um do outro, você está lá orando, intercedendo. Não é, irmão? Ou como a sabedoria agrada a Deus. Olha o que diz, irmãos, lá no final da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse, se você puder abrir. 3 João, abra lá por gentileza. 3 João, versículo 9. 3 João é que antes da Bíblia, antes da Apocalipse terminar, antes da Bíblia, antes de acabar, tem Apocalipse, um pouquinho antes tem Judas, tá? Um pouquinho antes
bem lá no finalzinho. Olha só. Aqui diz em 3 João, versículo 11, tá? 3 João, versículo 11. Amado, não deixe que o mau exemplo influencie você, mas siga o que é bom. Quem faz o bem, prova que é filho de Deus. Quem faz o mal, prova que não conhece a Deus. Olha só aqui também, nessa mesma carta, tá? Olha o versículo 4. 3 João, versículo 4. Deus dizendo: eu não poderia ter maior alegria que saber que os meus filhos têm seguido a verdade. Irmãos, quando você sai aqui da igreja, eu não te vejo mais, mas Deus continua te vendo. Ele tem nos preparado para nós darmos um bom testemunho, mas o bom testemunho só vai acontecer quando nós descobrirmos quem nós somos. Você é o embaixador celestial, Deus conta com você. O mundo está indo em trevas, a porta larga, mas você e eu somos chamados a cumprir a agenda de Deus. E a agenda de Deus é: cure os enfermos, expulse demônios, visite os órfãos e as viúvas, console os tristes, põe a mão sobre as pessoas, elas ficarão cheias do Espírito Santo. Domingo, na ceia, lá na sede, eu quero trazer uma palavra, depois eu vou enviar áudio para os irmãos. Uma coisa importante: quando você não fala nada, o que você é, fala. Porque, irmãos, o que nós falamos é apenas fruto dos lábios, mas o que nós somos, a Bíblia diz que a unção ela ensina, a unção ela fala. A unção de Deus na sua vida é assim, ó, você não está falando nada, mas o que você é, as pessoas estão sendo tocadas. A sombra de Pedro não curava enfermos, o que ele dizia? Não dizia nada. A sombra fala, irmãos, mas a unção ela fala. A unção ela é tão tremenda que se você ora e sai no meio da rua, as pessoas estão oprimidas, elas dizem: eu estou sentindo uma paz, o mal saiu. Você entende? Porque a unção ela fala mesmo quando você não fala, mesmo que você está calado, mas se você está amando, intercedendo, a unção está falando, a unção está fluindo, está curando, está libertando. Nem sempre você tem que pôr a mão na pessoa, mas se você olhar para a pessoa no meio da rua e dizer: Senhor, tenha misericórdia, a unção vai até aquela pessoa. Então saiba que nós somos chamados a liberar a luz de Deus nas trevas, a unção de Deus. Eu quero te perguntar, para finalizar essa palavra: você tem um senso de compromisso com Deus? Isso é uma marca do salvo. Tem gente, irmão, que vive para ele mesmo. Pastor, esse braço, diz que tinha um caminhoneiro que dizia assim, ó: eu sou convertido, mas esse braço não é. Eu dou soco mesmo. Aí um dia teve um acidente de caminhão, ele estava com o braço para fora, sabe? Ele teve um acidente de caminhão, bateu, o braço caiu. É como se dissesse: então esse braço não é de Deus, eu posso arrancar. Veja, ficou sem o braço. Senso é o seguinte, preste atenção. Você tem um senso de: eu pertenço a Deus, meu corpo é de Deus, meus olhos são de Deus. Você tem um senso de compromisso com Deus, ou seja, aonde eu for, Deus conta comigo. Tem gente, irmão, que não tem compromisso com Deus. Ele vem na igreja buscar bênção, mas não tem nada com Deus. A vida dele é dele, a boca dele é dele. Ele faz o que ele quiser, ele diz o que ele quiser, ele vai onde ele quiser. Ele vive para ele. A Bíblia diz que aqueles que vivem para si mesmo perderão a sua vida. Mas viver para Deus é o seguinte: não é só na hora do culto, veja. Viver para Deus é o seguinte: aonde você vai, Deus conta com o teu testemunho. Deus conta com você. Ah, pastor, mas aquele. Ei, estou falando com você. Deus conta com você. Não, mas aquele. Ei, estou falando de você. Não vamos usar de desculpa. Aquele ali. Por que você pegou o bolo? Ah, professora, porque ele pegou primeiro. Ele pegou? Mas você é de Deus. Por que você deu um soco na cara dele? Porque ele falou isso antes. Ei, ele, você é você. Acorda. Você não é Maria vai com as outras. Você não é uma pessoa que é influenciada pelo mundo. Você é influenciado pela palavra e pelo Espírito. Você tem um senso de compromisso com Deus? Tudo bem, você trabalha, tem o seu salário, mas primeiro o compromisso é com Deus. Vidas ali precisam de libertação, de cura. Você é um missionário enviado em várias áreas. Vai trabalhar? Vai ganhar dinheiro? Vai. Mas em primeiro lugar você é um missionário. Você vai para a escola? Vai estudar e tirar nota boa? Vai. Mas em primeiro lugar, Deus quer aparecer na sua vida.
Sabe como é que Deus começa a aparecer na nossa vida, irmãos? Quando nós temos certeza que Ele está na nossa vida. Sabe por que às vezes Deus não aparece na vida das pessoas? Sabe por que ninguém vê Deus em você muitas vezes? No caso de você ver, mas sabe por que muitas vezes Deus não é visto na vida das pessoas? Porque não caiu a ficha na vida delas, elas mesmas não crê. Se você não crê que Deus está na tua vida, como é que o outro vai crer que Deus está na tua vida? Primeiro que tem que perceber que Deus está na minha vida, sou eu. E quando eu creio que Deus está na minha vida, as pessoas começarão a ver Deus na minha vida. Eu estou indo para lá, estou indo para cá, mas eu tenho um compromisso com Deus. A Bíblia diz: se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto, tudo que você fizer prosperará. Mas se você se separar de mim, você vai secar, murchar e será lançado no fogo. Irmãos, um conselho: nunca deixe Deus. Nunca deixe a palavra de Deus. Porque o único bem que você tem nessa terra, irmão, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Vamos se colocar em pé em nome de Jesus.